Senhor presidente, senhoras palestrantes, eu quero começar dizendo que não me surpreende que o presidente Jair Bolsonaro apresente uma proposta da Previdência que é péssima para as mulheres e que é machista. Afinal de contas, o seu histórico comprova que ele não é muito chegado a defender os direitos das mulheres. Tendo em vista que ele foi um dos únicos a votar contra a PEC das domésticas, quando tramitou aqui nessa casa, que ele tem um histórico de agressão verbal a mulheres eleitas, mulheres deputadas, e que, inclusive, ele já foi desrespeitoso com a própria filha, dizendo que foi uma fraquejada. Agora, eu vou dizer que ainda me incomoda muito ver mulheres que preferem estar desse lado do que estar do lado das mulheres trabalhadoras brasileiras, que dedicam a sua vida para o trabalho, dedicam a sua vida para cuidar da outra metade, em sua maioria, que são os homens e que ainda não têm todos os direitos consolidados. Me incomoda muito ouvir, por parte de deputadas e também de palestrantes, que as mulheres se aposentarem antes ou ter um tempo de contribuição menor é um privilégio. Não se trata de um privilégio, mas se trata da única política brasileira que reconhece e identifica a divisão sexual do trabalho. E isso é muito rico, isso é muito avançado. Aliás, a nossa luta é para que as demais políticas públicas façam o mesmo reconhecimento de que existem diferenças sociais, políticas e econômicas impostas para os homens e para as mulheres. E enquanto as mulheres tiverem diferenças sociais, a Previdência precisa sim ser um instrumento de reparação para as mulheres. Enquanto nós ganharmos cerca de 30% a menos que os homens, trabalharmos cerca de 8 horas a mais por semana em função do trabalho doméstico, sermos vítimas de mais de 30% a mais do desemprego do que os homens, enquanto 50% das mulheres que tiram licença maternidade não conseguirem retornar para o ambiente de trabalho, porque alguém precisa cuidar dos seus filhos, e geralmente são as mulheres, porque o Estado não garante creche, a maioria dos homens também não cuida das tarefas domésticas, das tarefas reprodutivas. Enquanto 85% das pessoas com deficiência forem cuidados por mulheres, a Previdência precisa ser um instrumento de reparação. Negar esses dados e negar essa realidade é me fazer lembrar e resgatar um livro que eu li quando eu tinha 19 anos, da Cecília Toledo, que, inclusive, eu recomendo que todos que estejam aqui presentes leiam, que o nome dele é O Gênero nos une, mas a classe nos divide, porque mostra que não basta ser mulher se a gente não compreende a realidade das mulheres trabalhadoras brasileiras e quando algumas preferem tomar o lado dos nossos algozes e daqueles que são machistas e assim reproduzem essa lógica de opressão e de exploração. O Bolsonaro quer que as mulheres professoras trabalhem por mais 10 anos, que as trabalhadoras rurais trabalhem até os 60 anos. Estão dizendo aqui que as mulheres são modernas, né? Elas gostam de ficar mais tempo no mercado de trabalho. Eu gostaria que as senhoras visualizassem o que é uma trabalhadora doméstica aos 60 anos de idade, e exigindo que elas contribuam por 20 anos. E aí eu peço mais 30 segundos para concluir, obrigada. Que elas contribuam por 20 anos, sendo que a dinâmica da vida no campo não tem nada a ver com a dinâmica do trabalho rural. As mulheres são a maioria das pensionistas, são 84% daquelas que recebem o benefício de pensão por morte, que vai ser reduzido em 60% na proposta do Bolsonaro. As mulheres são as maiorias daquelas que têm os baixos salários, até 2 salários mínimos, são 70%. E, por algum motivo, entrou também na reforma da Previdência o fim do abono salarial para aquelas que ganham até 2 salários mínimos, sendo que não tem nada a ver com a matéria previdenciária. As mulheres hoje, como já foi bem explicado, 50% daquelas que conseguem se aposentar por idade mínima só contribuem por 16 anos, ou seja, impor uma idade mínima de 20 anos é excluir milhões de mulheres trabalhadoras do direito à aposentadoria. Por isso, a nossa luta, muito importante que hoje várias deputadas tenham colocado a sua voz. Coincidentemente, a maioria das deputadas que vieram aqui falar são da oposição, não são da situação. As mulheres da base do governo têm vergonha de vir aqui defender essa reforma, porque depois vão ser cobradas pelas mulheres brasileiras e trabalhadoras na sua base, mas nós estamos aqui para dizer que essa reforma é machista, como boa parte das ações desse governo, e ela não pode passar, e nós vamos até o fim para defender os direitos das mulheres trabalhadoras brasileiras. Obrigada.